Boa tarde, meu nome é Ellen, eu moro em Aparecida e atuo como professora na cidade de Lorena, na CEMEI Alice Campos de Olivas. Atuo na área há 5 anos, a maior parte do tempo como berçário. Minha turminha é o berçário 1 e 2, composta por 10 crianças, com idade entre 4 meses e 1 ano e meio. Eu escolhi essas 3 fotos que contextualizam a minha trajetória na creche. A primeira é a fachada com a equipe, que é muito unida e comprometida. A segunda é a área externa, porque é um dos meus cantinhos preferidos. E as crianças amam aquele lugar. Conversam com quem passa por ali, apreciam os passarinhos. É um espaço muito especial para todos nós. E a terceira é a sala multifuncional, um local cheio de possibilidades para exploração, tanto que eles até choram para ir embora. Essas 3 fotos representam muito para mim. Eu vou falar um pouco sobre a minha turma. Ela é multisseriada. Essas 3 fotos são do final de junho e representam bem a diversidade da minha sala. Essa primeira foto é a do Matheus. É um bebê que estava com 6 meses, na fase de investigar o seu corpo para aprender a sentar. Depois vem a foto da Ana Laura, que estava com 8 meses, explorando as possibilidades de engatinhar. E a última é a foto da Lívia, com 1 ano e 2 meses, que já estava na fase de sentar, andar, subindo em tudo. Em relação à linguagem, também estão em fases diferentes. Eu pude observar isso nos vídeos que recebi. Por exemplo, a Valentine balbuciava bastante, enquanto Gabriel e Jasmine já falavam algumas palavras. Nesse primeiro semestre, iniciei de forma remota. Todo o processo de contato aconteceu através de um grupo dos pais, criado no WhatsApp. Eu postava atividade 3 vezes na semana e tirava um dia para conversar no privado com cada família, entendendo a particularidade de cada uma. Eu procurava entender como foi feita a atividade, se a criança gostou ou se a família teve alguma dificuldade, sempre me colocando à disposição em ajudar e adaptar, e assim fazer o próximo planejamento. Algumas vezes fiz chamadas por vídeo, com o intuito de me aproximar dos bebês. Dentre todas as experiências que vivi, escolhi compartilhar como fui me aproximando das famílias e como documentei o meu olhar a partir das devolutivas que recebi, através da mini história. O meu desejo era que as famílias percebessem o quanto as crianças aprendem com cada brincadeira e entendessem a dimensão do brincar. Queria que conseguissem ver que no ordinário está o extraordinário. Foi e está sendo uma mudança muito mais interna do que externa. Mudou muito a minha percepção para algumas situações e a forma de me comunicar com as minhas famílias. Antes, eu olhava a sala como um todo, via uma atividade legal em diversas fontes, que caberia para o berçário e postava no grupo de WhatsApp. Conforme fui me aproximando das famílias, ia entendendo a necessidade de adaptar as propostas. Neste momento, estou mais seletiva. Ainda pesquiso e recebo muitas ideias legais de atividades. Mas às vezes eu acho super interessante, mas não faz sentido para a minha realidade. Então eu não utilizo. Mudou também o meu olhar para o que eu compreendia como devolutiva. Eu entendia que bastava receber um retorno, ou seja, brincadeira pela brincadeira, e eu já considerava como uma devolutiva. Hoje em dia, eu procuro entender minhas famílias, me aproximar da rotina da casa
E conforme eu vou me aproximando, eu consigo criar vínculos. No HTPC da escola, tive a oportunidade de conhecer um texto produzido pela Karen Justo. Nele, ela conta a experiência de Ana Sofia com uma poça d'água. Fiquei encantada com a beleza do texto, porque ele parecia uma poesia. No entanto, naquele momento, não trouxe para minha prática. Num segundo momento de contato com essa prática, resolvi me arriscar mais, pesquisar, entender e talvez experimentar. Imaginei que com a minha história, os pais poderiam entender melhor a beleza da proposta. Seria uma forma de comunicação leve. A cada pesquisa sobre a minha história, mais me encantava. Já imaginava como seria fazer uma mini história para cada criança. Isso me estimulava a querer criar as minhas. Foi então que escrevi a minha primeira narrativa. Tive bastante dificuldade com o PowerPoint. Era uma ferramenta que eu tinha pouca familiaridade. O maior desafio foi dispor as fotos, de modo que contasse a história. Tive dificuldade também com a apresentação do texto. Como vocês podem ver, na primeira imagem eu utilizei a estratégia de escrever cada parágrafo numa caixa de texto. Ou seja, utilizei várias caixinhas. E nesse primeiro texto, eu ainda não incluí legenda e nem explorei a possibilidade de edição de cores e fotos. Essa é a primeira mini história. Quando recebi uma devolutiva da Débora, mãe da Ana Laura, fiquei encantada. Logo que vi as fotos das duas juntas, já fui construindo a minha história na minha cabeça. Lá fui eu escrever a segunda narrativa. Desta vez, um pouco mais fácil. Depois de pronta, compartilhei com duas amigas. Foi muito importante esse processo de compartilhar. Recebi contribuições de olhares diferentes. Uma me ajudou na revisão e a outra na organização do texto, o que trouxe mais clareza e potência narrativa. Quando estava tudo pronto, texto e fotos alinhadas, tive muita vontade de compartilhar com a família, saber como eles iriam reagir com a entrega da minha história. Entrei em contato com a Débora pelo WhatsApp no privado e enviei o registro. A devolutiva da mãe foi muito positiva. Ela disse que amou a minha história e queria imprimir. A partir deste retorno, me encorajei a escrever uma mini história para cada criança. Foi bem gostoso a construção dessas duas narrativas. O básico do PowerPoint já dominava. Aos poucos, me arriscava a novas formatações, como vocês podem ver na narrativa do Tiago. Minha vontade de escrever era tanta que logo que eu recebia as fotos, meu coração se alegrava e um novo texto era construído na minha cabeça. Ao montar os próximos slides, comecei a incluir legendas e me aventurar em novos layouts de fotos. Ao final do texto, que já estava organizado no PowerPoint, eu compartilhava com meu marido e com minhas amigas, professoras, que me davam opiniões sinceras e me ajudavam a melhorar a qualidade da escrita e da estética. No primeiro momento, a minha preocupação era de como a família iria ler a minha mini história. Conforme eu compartilhava, comecei a ampliar o meu olhar e comecei a escrever pensando em outros leitores. A narrativa da Jasmine foi um desafio para mim. Era um vídeo mais longo do que os anteriores. Tive a primeira dificuldade, que foi filtrar o que eu queria mostrar. Era tantas possibilidades de escolha que para mim compartilhar com o leitor.
Outros desafios foram surgindo. O título e a organização das fotos não conversavam com o texto. Li e observei as fotos várias vezes. Compartilhei com uma amiga, que com olhar de leitora me deu algumas sugestões que deixariam a minha história mais harmônica. Isso reforçou em mim a importância de compartilhar a narrativa com diferentes leitores. Agora eu vou ler para vocês a minha história da Jasmine. Jasmine, vamos trocar? É tão gostoso brincar. Acompanhado é melhor ainda. Jasmine brincava sozinho no quintal da casa da tia, despejando areia no centro da roda de um carro de brinquedo. Quanta atenção e coordenação precisou para fazer esses movimentos. De repente, decide se levantar e ir brincar com o primo. A interação começa imediatamente. Ele enche uma tampa de terra, ajudando a encher as laterais da roda. Depois, ela decide virar o objeto para ver a areia se espalhar pelo chão. O primo coloca a tampinha na areia. Ela olha rapidamente o movimento. Durante a brincadeira, o primo propõe várias vezes uma troca de brinquedos. Jasmine, vamos trocar? A menina continua concentrada, enchendo a roda de areia. Ela não está pronta para trocar a colher e a roda. Esses dois brinquedos despertaram nela a curiosidade e novas descobertas. O sorriso de Jasmine revela como a brincadeira une os primos, fortalecendo os laços. No final do semestre, selecionei a experiência que mais tocou meu coração. Muitas delas já foram elaboradas na minha mente no momento em que as recebi. Depois de todas as narrativas prontas, pensei como iria compartilhar com as famílias. Queria que se sentissem acolhidas e surpreendidas. Realizei na SEMEI um plantão individual. Tive a oportunidade de fazer a entrega com um olhar atento. Expliquei a elas que a minha história era a minha interpretação de uma das experiências. Observei diferentes reações das mães. Riam ao ler o texto, expressavam com palavras, demonstravam emoções com os olhos, liam atentamente sem demonstrar sentimentos. Posso dizer que para mim foi um momento muito especial. Ao final de tudo, me emocionei e ainda me emociono. Escrever me aproximou das famílias e me fez refletir a minha prática. Descobri como reolhar é especial. Minha mudança foi interna. No percurso para o seminário, mergulhei a fundo nas minhas práticas, buscando entender o que me era genuíno, o que de fato fazia o meu coração pulsar mais forte. Para mim, a construção do saber nunca acaba. É o que move aqueles que têm sede de aprender. Me emociono ao olhar tantos desafios e medos que superei para estar aqui, compartilhando com vocês um pouco do que vivenciei. Espero de coração que tenha feito seu dia mais feliz. Agradeço primeiramente a Deus pela força e coragem de enfrentar novos desafios. Ao meu marido, que foi o meu incentivador e o primeiro leitor da minha história. A Adriana Golobi, que me proporcionou viver esse momento. A minha gestora Magali e o corpo docente, que me inspiram a ser uma profissional melhor. A minha amiga Thaís, que esteve presente em cada narrativa. Não tenho palavras para agradecer a Kelly por todos os momentos de reflexão. Nossos encontros ficarão sempre em meu coração. Obrigada.